a gente estava falando um pouco sobre a população mundial, né? Estava falando sobre aspectos da população mundial, a gente estava falando sobre as características, né? A gente viu que a população mundial ela ficou mais velha, ela aumentou, né, nos últimos séculos, devido lá à Revolução Industrial, né, a melhora da qualidade de vida. A gente viu que com a melhoria dos medicamentos, com a melhoria do da saúde pública, né, na saúde em si, isso fez com que as pessoas vivessem mais tempos, né? A gente viu que com a melhoria, principalmente da área da medicina, os bebês, geralmente são mais frágeis, não morriam com tanta facilidade, né? Antigamente eles, eu falei na aula passada, eles morriam de diarreia, mas com essa melhoria da medicina, a gente vê que hoje em dia não existe, né, um bebê que vai morrer de diarreia, né, ou então vai morrer de disenteria, essas doenças que são mais comuns, já tem tratamento, né? Então isso fez com que a população aumentasse muito, principalmente nos últimos 100 anos, né? E nessa aula, pessoal, a gente vai falar um pouco das teorias demográficas, certo? As teorias da população e umas teorias que alguns pensadores, né, fizeram justamente pensando nesse aumento que teve na população mundial lá no século XIX. Então, alguns pensadores viram que poderia ser um problema de ter tanta gente no mundo, certo? Eles imaginaram, vixe, muita gente a Terra está tendo uma superpopulação, e quais seriam os problemas que isso poderia acontecer? Ele tentou prever, né, quais os problemas poderiam acontecer. Aí um deles é a teoria do Thomas Malthus, certo? Ele é um matemático, certo? Ele foi um matemático, né? E qual era a teoria que o Malthus tinha, né? Qual era a previsão que ele tinha para o nível mundo? Ele previu que a população ia aumentar no ritmo geométrico, né? Alguém lembra o que seria ritmo geométrico? Alguém lembra, pessoal? Com as aulas do Antônio Carlos, de PG e PA. Hein, pessoal? Alguém lembra? A progressão geométrica, como é que seria? A população mundial ela ia crescer exponencialmente. Então, ela ia sempre se duplicar. Então, seria 2, 4, 8, 16, 32, 64, ia sempre dobrando, certo? E ele disse que a população mundial ia aumentar nesse ritmo e a população e os alimentos ia crescer no ritmo aritmético. Então, enquanto a população ia crescer ia sempre dobrando, 2, 4, 8, 16, 32, 64, os alimentos não, os alimentos sempre iam crescer no ritmo aritmético, que era de 2, 4, 6, 8, 10, de 2 em 2, certo? E aí, ele viu que em pouco tempo não ia ter alimentos para alimentar todo mundo, certo? Não ia ter alimento para a população mundial toda. Então ele previu, né, que uma solução para que isso não acontecesse era ter um controle de natalidade, certo? Principalmente para a população mais pobre, para os países de subdesenvolvidos, né, países de terceiro mundo na época. Então ele previu que não, para a gente não fazer isso, para não acabar com a comida no mundo, a gente tem que fazer um controle de natalidade. Então, a população, principalmente a população mais nova, mais nova não, mais pobre, ela não poderia ter muitos filhos, certo? Queriam colocar leis. Em vez de uma família ter 5 filhos, teria que ser reduzido para 2, certo? É mais ou menos o que aconteceu na China, certo? A gente vai ver mais na frente, mas é um pouco do que aconteceu na China. Tinha que ter um controle de natalidade do governo. Ó, você não pode ter 5 filhos, certo? Você tem que ter 2 no máximo. Aí algumas soluções que ele deu, né, foi a abstinência sexual, né, que os casais não poderiam ter relações para não ter filhos, né? Até uma solução que eu acho que ninguém ia seguir, né? Certo? Aí aqui mostra um pouco ó, do crescimento da população mundial, do jeito que ele estava dizendo. Ó. A população ia crescer nesse ritmo aqui, ó. 2, 4, 6, 8, geométrico, né? Eu falei de um jeito, mas aqui tem outro. E a produção de alimento ia crescer no ritmo aritmético, ó. 1, 2, 3, 4, 7, 8. E aí ia ter um desequilíbrio.
certo? Ia chegar num momento que ia ter mais gente para menos alimentos, certo? Aí ele viu também que o crescimento populacional pode diminuir das seguintes formas, né? Através da guerra, que é quando a maioria dos homens, né, vão para a guerra, e isso diminui muito a população daquele país ou daquele local. A fome, né? Matando muita gente, principalmente crianças, e as epidemias, como a gente viu, né? A gente está vivendo no final de uma epidemia e a gente viu que a, a expectativa de vida no mundo, praticamente no mundo todo, diminuiu, certo? Por que ela diminuiu? Porque. Peraí, só um instante, pessoal, deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Por que a expectativa de vida diminuiu no mundo? Porque a pandemia é algo que é meio que imprevisto, né? Tem estudos de teóricos que eles diziam que a pandemia, uma pandemia a nível mundial, não era questão de se acontecesse, né? Era questão de quando. Já tinham essa ideia de ter uma pandemia a nível mundial, certo? Então isso afeta muito, porque morre pessoas de diferentes idades e principalmente de pessoas que são mais frágeis, né? E isso impacta muito na população. E as epidemias, como a gente já viu, essa da Covid não é a única que o mundo já passou, né? Vocês lembram qual foi a última grande epidemia que o mundo passou? Quem sabe dizer? Morreram mais de 200 milhões de pessoas. Ninguém lembra? Hein, pessoal? Foi aquela que o pessoal usava, tipo a máscara bicuda também, ó. Essa é a Não. peste negra. Teve outra. A peste negra também foi uma epidemia, viu, Ronald? Ela demorou, acho que em 700 anos para controlarem a peste negra. Mas não é essa. Teve uma outra. Alguém lembra? O Márcio falou gripe espanhola. Gripe espanhola, exato. Eu não estou vendo o chat, viu, Márcio? Mas é essa mesmo, viu? É a gripe espanhola. Ela conseguiu se disseminar pelo mundo a partir da Primeira Guerra Mundial. Não sei se o Thiago comentou isso com vocês, mas com a Primeira Guerra Mundial, as pessoas, os soldados, né, iam lutar na Europa principalmente, e eles traziam essa doença. Então, é uma doença que durou um certo tempo. Eu não sei dizer quantos anos ela durou, assim, com a intensidade, mas ela chegou a matar praticamente 200 milhões de pessoas no mundo todo, certo? E o pessoal diz que o nome é gripe espanhola, mas não é porque essa gripe surgiu na Espanha, certo? Essa gripe é chamada de gripe espanhola porque foram os espanhóis que conseguiram descobrir essa doença, né? Conseguiram descobrir essa forma de doença, porque até então não se sabia como ia morrendo gente e não sabia qual era o motivo. E foram os espanhóis que meio que descobriram que estava com uma epidemia mortal, né? Aí, pessoal, tem uma teoria, né, essa teoria dos anos 60 e dos anos 70, que eles reformaram a teoria do Malthus como a teoria neomalthusiana. A neomalthusiana, até essa teoria, ela tenta explicar dizendo que o subdesenvolvimento, né, as pessoas subdesenvolvidas, acontece porque existe muita gente morando naquele local. Então, a agricultura daquele local, daquele país, não ia conseguir, era manual de baixa produtividade. Então, o problema daquele país, o problema, por exemplo, do Brasil ser subdesenvolvido é porque tinha muita gente morando e não teria, o governo não teria como dar dinheiro, não teria como dar assistência para essa população toda, certo? Essa é uma da teoria que é reformada do Thomas Malthus. Vocês concordam com isso? Que o problema de um país ser pobre é porque tem muita gente morando nele? Hein, pessoal? Mais ou menos, velho. Por que mais ou menos, Ronald? Porque eu concordo um pouco com ele. Eu acho que se tivesse. Não, mas nem tanto, né? Porque se tivesse menos gente,
seria melhor de governar, certo? Uhum. Só que ia gerar menos renda também. Teria menos mão de obra, né, para aquele país. Pois é, por um lado eu acho, às vezes sim, mas não sei. Não sei mais. Confundo. Mas é mais ou menos isso, certo? Algumas pessoas têm isso em mente que, eu acho que o problema é porque tem muito pobre. E tem muito pobre, os pobres necessitam muito de assistência social. E isso enfraquece o dinheiro do país. Mas isso parece, pessoal, um ciclo. Será que tem muito pobre porque o país tem pouco dinheiro? Ou o país tem pouco dinheiro porque é muito pobre? Ou porque tem muito pobre, né? Tem pouco dinheiro porque tem muito pobre? Parece um dilema. Não dá para a gente tentar mensurar isso. Mas a gente pode ver países que tinham muita gente e eles conseguiram superar a barreira da pobreza. A China, há 30, 40 anos atrás, era mais pobre que o Brasil. E aí a China hoje em dia, ó, o que será que aconteceu, né? Para a China tá querendo se tornar o maior país do mundo, o país mais rico e mais desenvolvido do mundo, né? Nem falo desenvolvido, mas o país mais rico do mundo, né? Porque desenvolvimento requer outras coisas, né? Mas para ser o país mais rico do mundo, e a China fez reformas, só que ela ainda tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Tem 1,3 bilhões de pessoas. Então essa teoria neomalthusiana, e principalmente a teoria do Malthus, ela deu errada por um motivo. A população continuou crescendo no mundo todo, né? Mas ainda tem alimentos, mesmo que existam alguns países, né, principalmente países mais pobres, falte alimento para alguns, mas 90% do mundo não passa tanta fome, né? Passa fome em algumas pessoas, algumas classes dentro de um país, mas não é a maioria, né? O que foi que deu errado nessa teoria do Manaus foi nessa parte aqui, ó. Certo? Com a reforma, com o aumento da tecnologia, principalmente nos anos 60 e nos anos 70, o maquinário, os agrotóxicos, certo? Que a gente acha que o agrotóxico sempre é ruim, mas o agrotóxico faz com que a produção de alimentos aumentem, certo? Qual é o problema do agrotóxico? O problema é o uso errado desse tipo de veneno, certo? É o uso exagerado do agrotóxico ou de outros tipos, né, de corretores de solos, certo? O problema não é o agrotóxico em si, é de como a pessoa está utilizando, certo? Eu não sei se vocês já devem ter visto na televisão, né, de quando a gente pega um legume, a gente sempre tem que lavar ele bem, passar em água com vinagre, para tirar esses vestígios, né, que continuam dos agrotóxicos. É isso que dá o problema, é você usar de uma forma errada. Mas o agrotóxico veio para conseguir ter uma produção de alimentos muito maior. Enquanto um fazendeiro, ou então uma grande produtora, perdia muitas toneladas de alimento, com esse uso desse produto, os alimentos conseguiam sobreviver, né? Principalmente as pestes, né? Principalmente a gafanhotos, principalmente a essas pestes que dão em plantações em geral. Então esse foi um dos equívocos do Malthus, mas não tinha nem como ele saber, né? Ele é do século XVIII, não tinha como ele saber prever que a tecnologia dos alimentos ia melhorar, né? Então esse foi o alimento crescer em PA. Os dois cresceram os alimentos como a população mundial, certo? Aí, pessoal, no final da aula, a gente já falou um pouco sobre a de Marx, sabe? Acho que vocês já ouviram falar só um pouquinho, né? O Evaldo falou dele para vocês. Hein, pessoal? De quem, Roberto? Que cortou teu áudio. Bem para vocês. Cortou de novo. Como é, Ronald? Cortou o teu áudio na hora de tu perguntar. Ó, pessoal.
Peraí, deixa eu colocar aqui. Dá para vocês me ouvirem agora? Agora sim. Pronto. Pessoal, tem uma teoria que é a teoria do Karl Marx, certo? É uma teoria marxista. Essa teoria não é uma teoria dele em si, certo? Não é uma teoria do Karl Marx, não foi ele que fez essa teoria, mas foram pessoas que fizeram essa teoria de acordo com o pensamento de Marx, né? Esse rapaz aqui, esse senhorzinho aqui, que eu acho que vocês já ouviram falar algumas vezes, né? Vocês já ouviram falar dele? Já ouviu, pessoal? Um pouquinho, né? Não, com o Edivaldo, acho que o Fabiano também já deve ter falado. Aí, Foi o pessoal, Fabiano com o Edivaldo. a teoria. Acho que até comigo também, né? Quando eu estava falando de capitalismo, não sei se vocês lembram, eu até falei sobre um pouco do socialismo, né? Aí, pessoal, para finalizar a aula, a gente só vai ver um pouco dessa teoria e a gente revê nas próximas aulas. A teoria reformista, né, o de Marx, de acordo com essa teoria, ela diz que se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, saúde, higiene, o que regularia naturalmente o crescimento populacional. Certo, ele. Portanto, é exatamente a falta dessas condições que acarreta o crescimento desenfreado da população. O que isso quer dizer? O que essa teoria quer dizer? Ela quer dizer que existe esse grande número de pessoas no mundo porque elas não têm acesso à educação, à saúde, à higiene. Então, por exemplo, a educação, as pessoas que não têm acesso à educação sexual, principalmente, né, ou então a educação a nível mais elevado, né, principalmente nível médio para a gente, para nós brasileiros, em relação a outros países, a gente com o ensino médio, a gente já está muito à frente de alguns países. Então, se a população tiver acesso a isso, a saúde, a educação, a higiene, isso vai se regular naturalmente. Então, naturalmente, o crescimento populacional vai começar a diminuir, certo? É como a gente vê, a gente pode ver com as nossas próprias famílias, ó. Eu acredito que, não sei se é algo que é de todo mundo, falar da minha família. Por exemplo, a minha avó, ela só estudou até a terceira série. A minha avó, ela teve 8 filhos, certo? A minha mãe, ela fez até a oitava, certo? Ela estudou até a oitava série, não fez o ensino médio. Ela teve 3 filhos. Eu já tive acesso, né? Fiz o ensino médio, consegui fazer o ensino superior e até agora eu estou com 0 filhos. Eu não sei se aconteceu isso com as famílias de vocês, de o avô de vocês ter muitos filhos, vocês terem poucos irmãos, e eu acredito que vocês não querem ter filho tão cedo, né? Não sei se isso é um pensamento só meu, mas dá para você ver que quanto mais acesso a gente tem à educação, mais a gente tem noção sobre isso, né? Sobre principalmente essa parte de formar família, de algo que a gente, principalmente, né, a gente que eu ainda me curvo, né, com uma população jovem, de não ficar se prendendo, né? Vou ter filho agora e aí eu vou ter que trabalhar, vou ter que interromper meus estudos, porque eu tenho que dar sustento, né, para o filho que vai nascer. Aí a gente vê que com acesso à educação, esse pensamento muda, principalmente com as mulheres, né? A gente vê que quanto mais as mulheres têm acesso à educação, mais né? A gente até falou em aulas passadas, né? Esse sonho de quero me casar, quero ter filhos. Não. Eu quero entrar na faculdade, quero fazer um curso, quero ganhar mais, para não depender de ninguém, né? Eu acho que esse é um pensamento que muitos de vocês devem ter. Ou não, né? Eu tô errado, pessoal? Digam aí, comentem alguma coisa. Hein, pessoal? Acho que não, O que, acho que que vocês todo acham? mundo vai na mesma linha de raciocínio aí, Robert. Eu acho que é algo que vai com o tempo, né? Acho que com o tempo a gente vai meio que pensando mais no crescimento, né, profissional, crescimento social da gente, para depois
pensar nessa parte de formação de famílias, né? Certo? Pois, pessoal, eu vou encerrar agora.